Então, estamos aqui para mais uma videoaula. O meu desejo, do fundo do coração, essas aulas vão ficando aqui arquivadas pra gente, a gente vai tentar estar aí perturbando nas redes sociais, mas o meu maior desejo é que a cada videoaula eu conseguisse motivar, instigar todos vocês, leitores brasileiros, estudantes ou não, a lerem as obras, né, as quais a gente está aqui comentando com vocês. O tempo é muito curto, eu não posso contar a história para vocês. A ideia não é essa. Essa aula a gente vai dar um segmento para falar sobre um dos grandes contos do Machado de Assis, conto do Machado de Assis, que é de domínio público pela internet, você pode fazer leitura, você vai encontrar também em alguns sites somente o áudio. Se você fala, mas eu não tenho tempo de ler um livro, professora. Você tá ali arrumando suas gavetas, preparando a mamadeira pro bebê, limpando a casa, fazendo alguma coisa e deixa o áudio lá. O áudio vai estar falando, contando para você a história da cartomante, tá? Vocês podem fazer isso. Vamos para os slides agora para chamar a atenção para vocês de alguns pontos. Iniciando os slides, na aula anterior eu falei para vocês, Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Assim começa a Cartomante. A obra é publicada em 1884, mas aqui no texto, Machado de Assis denomina o tempo, é 1869. É uma história entre Rita e Camilo. A história começa com a Rita e com o Camilo. É muito importante que vocês se atentem pelo seguinte: uma das características de Machado de Assis é a quebra da linearidade da narrativa. O que é a quebra da linearidade da narrativa? Há interrupções temporais no texto. Em Machado de Assis, são poucos os textos que têm começo, meio e fim, tudo assim cadenciado. Não. Machado de Assis às vezes começa do final para o começo, como a gente vai analisar ainda a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que começa pelo fim, começa pela morte, pela pós-morte. Nesta história cartomante, começa no meio. Como assim, professora, começa no meio? É como se você pegasse o bonde andando, sabe? Você tem um diálogo entre a Rita e o Camilo. Rita é uma moça, aliás, isso me chama muita atenção, tá? Não tem tempo de eu fazer toda a análise para vocês, por isso eu precisaria que vocês tivessem já lido o livro. E se não tiverem lido, que vocês fiquem com a curiosidade de ler. Geralmente, as personagens femininas de Machado de Assis, elas são mulheres altivas, elegantes, inteligentes, astutas, dissimuladas, mas muito inteligentes. Esse não é o caso da Rita. A Rita é uma exceção dentre as personagens femininas de Machado de Assis. Aqui, Machado de Assis, enquanto autor, ele utiliza-se de um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, onipresente, que narra alguns diálogos, né, como ali uma testemunha ocular, mas que ele vai nos passar características que fazem parte da formação da personalidade daquelas personagens. Então, a Rita, nessa história, seria uma personagem tola, ingênua, muito simples, bem assim parecida com os pensamentos do filósofo Schopenhauer. A mulher seria um ser de cabelos longos e ideias curtas. Assim seria a Rita. Eu sei que para as feministas isso é um terror, mas é o pensamento de alguns filósofos, inclusive do século XIX, do período em que Machado de Assis estava escrevendo. E nós já conversamos em aulas anteriores que o Machado de Assis escreveu em um período de grande efervescência de correntes, de tendências filosóficas, das tendências da sociologia, do cientificismo, do evolucionismo, de um ceticismo ligado à religião. Pronto. Parando aqui no ceticismo religioso, eu fico aqui nesse slide. Ria, os homens são assim, não acreditam em nada. O que é uma pessoa cética? Uma pessoa cética é uma pessoa descrente de coisas surreais, de coisas que têm a ver do campo da religiosidade, do misticismo ou de qualquer tipo de crendice popular. Então seria uma pessoa que nem acredita em cartomante e talvez nem acredite em Deus. Pelo menos é o caso dessas nossas personagens aqui em A Cartomante, que a gente pode concluir. Enquanto você tem a Rita, que demonstra durante a narrativa o tempo todo que é uma pessoa
superficial, né? Ela é casada com Vilela, nós vamos descobrir isso, tá aqui nesse slide aparece o Vilela, nós vamos descobrir isso do meio para o final do texto, nós vamos descobrir que Vilela e Camilo já eram amigos há algum tempo. Depois de muitos anos, eles se reencontram. Quando eles se reencontram, Vilela está casado com Rita, Camilo ainda está solteiro. Vilela é um pouco mais velho que Camilo e Rita também um pouco mais velha ainda que Vilela, contando ali com seus 30 anos, Vilela 29, Camilo 23 anos. Né? Se eu não estiver enganada, é isso mesmo. E aí forma-se um triângulo amoroso. A respeito de triângulo amoroso, eu preparei esse slide aqui para vocês. Hoje, nas provas do Enem, provas de concurso de vestibular, nós não temos mais uma lista definida de obras literárias. Então, eu preciso estudar Machado de Assis e eu preciso entender que ele tem um estilo individual enquanto autor. Mesmo que ele faça parte do estilo realista, ele tem um estilo individual. E aí, as obras dele seguem certas características predominantes e que ele ser recorrentes, que não importa se é um conto ou se é um romance, algumas questões estão sempre ali. Então, nos textos do Machado de Assis, eu vou ter como essência família, casamento, amizade, o meio social e determinadas profissões. Machado de Assis trabalha muito com a alta burguesia brasileira, né, localizada ali onde era a capital do Império. Machado de Assis escreve ainda enquanto a gente tem um Brasil que é uma monarquia, e isso vai ser muito interessante para os textos do Machado de Assis, porque ele vai participar também dessa transição de um Brasil monárquico para um país republicano. Mas vamos chamar atenção aqui para a cartomante. Nesse texto, a cartomante, essa questão histórica, né, que depois eu tenho que até aqui para indicar para vocês, Machado de Assis, historiador, de Sidney Charrup, nós temos estudos de Machado de Assis, historiador, com um pano de fundo, com um contexto histórico muito forte, ali permeando as atitudes, as ações, o enredo das personagens. Não é o caso da cartomante, tá? Então, aqui a gente tem as principais obras de Machado de Assis, que eu ainda quero analisar com vocês, pelo menos Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Então, aqui eu coloquei para vocês um esqueminha, para que vocês percebam que isso que está acontecendo na cartomante, como, por exemplo, homem versus relação amorosa, essa questão do como o Machado de Assis aborda a questão do amor, como o Machado de Assis aborda o casamento, como ele costuma abordar a traição, e esse triângulo amoroso. Então, aqui vocês já perceberam que a gente vai ter um triângulo amoroso. Nós temos uma traição. Quando aos encontros, né, de Camilo e Rita, você percebe que eles até tentam ter assim um certo peso de consciência por um estar traindo o melhor amigo e ela estar traindo o esposo, mas essa consciência deles é muito curta, né? Eles acham que não estão prejudicando ninguém, não estão fazendo mal a ninguém, e para eles está muito normal viverem aquele triângulo amoroso. Bom, passando aqui os slides. A aproximação de Rita e Camilo, ela se dá mais depois da morte da mãe de Camilo. Então, a Rita vira que meio assim, um colo para consolar Camilo. E daí é que começa a relação entre os dois e eles vão viver esse triângulo amoroso durante algum tempo. Até que um dia, né, inclusive aqui, olha, a gente encontra até uma figura de linguagem nesse slide. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo. Não sei se vocês estão lembrados da aula passada, quando a gente analisou Adão e Eva, né? E essa questão da tentação da mulher sobre o homem volta aqui nesse texto da cartomante, né? Que a gente tem uma intertextualidade indireta associando a questão da Rita, né? A Eva do paraíso e uma serpente que tá ali rondando, que tá fazendo toda a tentação sobre o homem aqui, que é o Camilo. Até que um dia Camilo recebe uma carta anônima que diz saber do relacionamento amoroso. E aí, o que o Camilo faz? Camilo vai se afastando, porque não fica só em uma carta, né?
são mais 2, mais 3, e ele conta pra Rita. E diz pra Rita que ele precisa se afastar um pouco do amigo, porque ele não sabe de onde que podem estar saindo aquelas cartas. E como Camilo se distancia de Rita, se distancia da casa desse casal, a Rita começa a ficar insegura. Por isso ela vai à cartomante que estava lá no início do texto. Tá entendendo agora a quebra da linearidade da narrativa? Então, e o Camilo vai rir dela. Que é isso, cartomante? Você acredita nisso e tal? Mas quando o Camilo recebe as cartas, ele fica ressabiado. E principalmente quando ele recebe um bilhete de Vilela. Vilela escreve um bilhete a ele. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Aí pronto, desestabilizou o Camilo. Aí toda aquela insegurança da Rita passa pro Camilo. E quando eu leio o texto A Cartomante, eu percebo que na construção da narrativa, Machado de Assis descreve Vilela um homem mais maduro, mais sério, sisudo, sistemático, enquanto Camilo parecia uma criança que tinha ficado na infância, né? Parece que ele não tinha amadurecido. Enfim, aí ele pega um Tilbury, que era o transporte utilizado naquela época no Brasil, no Rio de Janeiro, capital. Ele pega um Tilbury e vai até o escritório do Vilela, que era um advogado. Camilo era um funcionário público. Machado de Assis faz até uma crítica, diz assim, foi o que ele conseguiu ser, foi um funcionário público. Vilela foi um advogado. Ele deixa isso bem transparente quando a gente lê o texto. Quando Camilo estava indo com o Tilbury para o escritório de Vilela, ele se depara com um acidente que interrompe ali a pista, né, o caminho. Quando ele olha para o seu lado esquerdo, ele vê a casa da cartomante, do jeitinho que a Rita havia descrito para ele. E aí ele fica naquela insegurança, resolve descer do Tilbury e ir até a cartomante. Quando ele chega à cartomante, isso, gente, é muito interessante quando a gente lê o texto. Por que é muito interessante quando a gente lê o texto? Porque o autor ele vai conseguindo criar um suspense, uma apreensão pro leitor, né? Primeiro é um triângulo amoroso, um casalzinho meio inconsequente, um marido que não tá sabendo de nada, de repente aparecem cartas anônimas e você fica assim, mas tem mais personagem nesse livro? E não tem mais personagem no livro. O personagem do livro é a mãe do Camilo que já morreu, é o casal, é o Camilo e a cartomante. De onde vieram essas cartas anônimas? Então, o autor ele consegue criar todo esse mistério. E quando o Camilo vai adentrar a casa da cartomante, você também sente esse mistério. A cartomante vai dizer para ele muito parecido com o que ela disse para Rita. Ou seja, sempre que você for a cartomante, eu já vou te avisando, eu já fui. Ela fala para você aquilo que você quer ouvir. Então ele chega, ela já diz assim, és um rapaz enamorado, quer dizer assim, és um moço apaixonado. Então, pronto. Nossa, ela sabe tudo da minha vida, só porque ela falou pra mim que eu tô apaixonado por alguém. Aí quem não tá apaixonado por alguém, né, gente? Todo mundo tá. E aí ele se mostra bastante apreensivo para a cartomante. E a cartomante diz assim, não, pode ir embora, está tudo bem, vai dar tudo certo. É isso que tá te preocupando, você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Vá embora, pode ir, né? E ele até pergunta quanto custou, né? E ela responde assim, pergunte ao seu coração, né? Que é pra ficar bem aquela coisa dramática. Enfim, e ele vai. E ele vai tranquilo, chegando a rir de si mesmo. Por que ele estava preocupado? Né? Até que quando ele chega no escritório, qual é a cena que ele vê no escritório? A Rita tá toda morta, estirada, ensanguentada. E o Vilela simplesmente pega ele pela gola da camisa e o mata com 2 tiros de revólver. E é assim que a história termina, tá? A gente tem muito, mas muito mais para falar sobre a cartomante, né? Eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês do cinema nacional, um filme dirigido pelo Pablo Uranga e Wagner de Assis, A Cartomante. A personagem que faz a Rita é a atriz Débora Seco. É uma releitura da obra, não é fiel, né, à adaptação, mas é uma arte que vale a pena. E para quem ler o texto e quem assistiu o filme, vai perceber aquilo que eu disse no início. Qual é a essência? A essência do texto.
Seria mostrar a fragilidade humana diante os mistérios da vida, diante o destino, do que te aguarda na próxima esquina? Porque é isso que acontece na cartomante. Parece que as pessoas estão totalmente à mercê do que poderá lhes acontecer. Eu ainda quero fazer uma videoaula para vocês só para falar sobre o que é um clássico literário. Por que eu tô falando isso aqui agora? Porque as obras do Machado de Assis, assim como essa de Queiroz, assim como William Shakespeare, que foi citado aqui por Machado de Assis, são grandes escritores, grandes clássicos. E o que geralmente acontece com esses grandes clássicos? Primeiro, eles vão sobrevivendo ao tempo. E depois, com a evolução da humanidade, com a evolução tecnológica, isso passa a viver de forma diferente em outras artes, em outro corpus, de outra maneira. Por isso, eu deixo a sugestão para vocês aqui, para aqueles que não quiseram ler o conto, que não quiseram nem ouvir o áudio que tem na internet, que vocês podem ouvir a história inteirinha, vocês podem ainda assistir a um filme do cinema nacional chamado Cartomante, que ficou muito bacana, tá? A personagem principal, a Rita, ela é vivida pela Débora Seco. É toda uma adaptação. Para começo de conversa, eu nem tenho cartomante, tá? Por quem será que a cartomante vai ser substituída? Quem fará o papel da cartomante se é um filme baseado no conto A Cartomante? Então, como é que não tem cartomante? Então, fica a dica. Assistam, vocês vão perceber que o filme não vai perder a essência com o texto machadiano. Por quê? Porque a essência é falar dessa fragilidade humana diante da vida, diante do destino, diante daquilo que nos espera na esquina. Afinal de contas, o que vai acontecer amanhã? O que está por vir? Quem esperava por tudo que está acontecendo agora? A gente não sabe. Às vezes a gente pensa, lá na mitologia grega ainda, né, que tem uns deuses assim no Olimpo que parece que ficam assim, trabalhando com a gente feito marionetes. E nós ficamos aqui, vivendo, né, executando um papel e que a gente não tem nem como ensaiar. E a gente não sabe o que vai acontecer depois. Leiam A Cartomante, assistam ao filme A Cartomante, reflitam, pensem sobre isso e até a próxima.